tema da pregação de hoje é mudança de vestes. Eu já trouxe essa palavra há um bom tempo atrás, há um pouco mais de um ano. E pedi para Deus, né, eu já comentei aqui com alguns irmãos, que algumas mensagens eu gostaria de trazer de novo, né? Essa, por exemplo, eu trouxe numa quarta-feira, a gente tinha um público um pouco mais enxuto. E eu creio que, né, a palavra tem grandes coisas a comunicar e quanto mais pessoas alcançadas, maior será o propósito, né? Maiores vidas serão transformadas. Então eu quero ler com vocês Lucas, capítulo 5, versículo 36. Aqueles que desejarem ficar em pé e puderem, que assim o façam. Amém? O meu filho, a minha bênção, a minha herança e a minha flecha, ele gosta de brincar com o meu tablet. E agora vocês não têm noção do que abre de vídeo aqui no meio das coisas que eu estou mexendo. Só para facilitar, irmãos. Mas amém. A palavra será ministrada e Deus fará conforme lhe apraz. Amém? Então lhes contou esta parábola. Ninguém tira remendo de roupa nova e costura em uma roupa velha. E se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à velha. Os irmãos podem se assentar. Algo que a gente encontra na palavra quando fala sobre as vestes, né? A gente tem realmente as vestes físicas, mas geralmente ela está ligada na questão espiritual sobre a condição do homem, né? Então os sacerdotes estavam numa condição de proximidade de Deus, de condução do povo segundo a vontade dele. Então a gente tem esses exemplos, né? Vestes sacerdotais, vestes de panos de saco, vestes de pele de animal, vestes brancas. Então a gente tem vários exemplos assim na palavra e elas geralmente estão relacionadas à condição do homem, né? Não dá para alguém que não esteja numa posição de sacerdote, segundo a palavra, vestindo a veste sacerdotal. Até nós temos Gideão, né, um dos heróis da fé. No finalzinho da sua trajetória ali como juiz, ele faz uma veste sacerdotal. E aquilo vira um objeto de idolatria para o povo e armadilha para a sua própria família. Então, por isso que as vestes não podem estar descoladas da pessoa, do propósito que Deus fez para cada veste. Então, a veste sacerdotal era de alguém que deveria estar na presença de Deus, oferecendo sacrifícios, ofertas de comunhão, em favor do povo, em favor de si mesmo. E quando a gente modifica aquilo que Deus estabeleceu como norma e como regra, vai dar problema. Porque Deus tem um propósito para todas as coisas. Deus não é Deus de acaso. Ele é intencional. Então, né, temos esse exemplo de uma veste sacerdotal que, pela direção da palavra, é correta, mas, usando da maneira errada, corrompeu o próprio povo. Então, não basta fazer o que é certo, temos que fazer o certo da maneira certa. Amém? Então, a gente tem, ao longo da palavra, a primeira veste que cobriu o ser humano, que é a veste da desobediência, ou do pecado, ou mentira. Está em Gênesis, capítulo 3, versículo 7. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Você estar nu diante do Senhor é você não ter reserva com Ele. É você realmente estar inteiro na presença dele, com as suas falhas. Deus te conhece, Ele te fez. Nesse contexto, ainda não havia o pecado na humanidade. Então, o homem estava nu, né, realmente, assim, como Deus fez para ser. Mas, pelo pecado, os olhos foram abertos e eles perceberam essa nudez e eles se envergonharam perante a Deus. E isso é o que o pecado faz com a gente, ou deveria fazer, nos envergonhar perante a Deus. Então eles tentaram camuflar a sua nudez, tentaram se esconder de Deus.
Então, nós temos a primeira veste da palavra, a veste de folhas, né? A veste que cobre o nosso pecado, mas que cobre na vergonha, não que retira o nosso pecado, não que ela tenha um propósito de reconciliar o homem a Deus. Então, o homem, por si mesmo, se escondeu de Deus e fez vestes para si, para esconder a sua nudez. E Deus, na sua infinita graça e misericórdia, faz a primeira veste de perdão. Em Gênesis 3:21, a gente tem: o Senhor Deus fez as roupas dele, as roupas de pele, e com elas vestiu Adão e a sua mulher. E aí nós temos o primeiro sacrifício. Então a gente compreende o porquê que o sacrifício de Cristo era necessário. Pelo perdão. Não teria como ser de outra maneira. O perdão dos nossos pecados, aquilo que encobrisse o nosso pecado diante de Deus, teria que ser pelo meio de sacrifício. E Deus já simbolizou isso no primeiro ato, de cobrir aquilo que transgrediu o homem na presença de Deus, para que eles pudessem novamente buscar. Eles não poderiam mais estar na presença como antes do pecado, né? Nus, livres diante de Deus, mas Deus preparou vestes para o perdão e para que eles ainda pudessem ter comunhão. Então essa é a primeira vestimenta de perdão que a gente tem na palavra. E a gente agora vai para a primeira vestimenta de um cristão, da caminhada cristã. Então essa é a primeira vestimenta que nós devemos vestir. E essa vestimenta é dada pelo Espírito Santo. E aí a gente tem a referência em Jonas. Jonas 3, versículos 5 e 6. Jonas capítulo 3, versículos 5 e 6. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou sobre cinzas. Ou seja, do menor ao maior, do menor ao rei, eles creram em Deus. Ou seja, aquilo que o profeta declarou sobre o povo de Nínive, que era a ordem de Deus, era a ordem dada por Deus a Jonas: vai lá e fala que o pecado deles chegaram à minha presença e eu vou consumir todos eles. Mas eles creram que era Deus. E eles não eram um povo de Deus, mas eles creram. E se vestiram de pano de saco. Ou seja, representa uma veste de humilhação. Você reconhece quem você é diante de Deus. E você anula toda a soberba do seu coração, toda a sua arrogância, todo o seu orgulho. E você se coloca na posição de humano pecador, que necessita de Deus. Então é a primeira veste que o cristão deve vestir. É a primeira veste que a gente veste quando vem. Porque o Espírito Por que é a veste que é o Espírito? Porque é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, quando o Espírito de Deus nos convence da nossa condição e nós abandonamos o orgulho, as nossas convicções e reconhecemos que nós precisamos de Deus, ali nós colocamos a nossa primeira veste de pano de saco. Não literalmente como, né, era o hábito do povo de Deus no Antigo Testamento, mas nós nos humilhamos. Porque a veste de pano de saco era a veste mais simples que poderia existir. Era um negócio que era feito para outra coisa, eles cortavam e se vestiam. E sentavam sobre cinzas. Tinha todo um ato simbólico, né, nessa questão. Então, essa é a primeira veste que a gente veste quando vem para Deus. A gente reconhece quem a gente é. Nos humilhamos perante dele. E o Espírito Santo que nos dá essa veste. Fala assim, ó. Primeira etapa com Deus. Reconheça quem você é perante ele. Pecador, miserável. Que necessita da graça de Deus. Que é o favor imerecido. E aí, quando a gente veste essa primeira veste, a gente entra no processo de mudança de vestes. Aí eu vou voltar no texto de abertura. Lucas, capítulo 5, 36. Então lhes contou esta parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e o costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova, além do que o remendo da nova não se ajustará à roupa velha.
Essa parábola está dizendo assim, ó, você veio para Cristo, vestiu lá a veste de pano de saco e agora deseja que Deus te dê uma nova veste, tá? Uma veste de santidade. Qual é o problema? A gente tentar trazer novos hábitos, ou seja, pegar a veste nova de Deus que a gente quer, mas a gente não quer abandonar a nossa veste antiga. Ou seja, a nossa condição anterior de pecado. E aí a gente pega o quê? Alguns hábitos cristãos e começa a querer introduzir na nossa vida secular. Por isso que a palavra fala, a roupa nova não vai se adaptar. Você vai estragar a roupa nova, ou seja, você vai tirar um pedaço que não vai te servir, porque você precisa vestir o todo. Tentar ajustar para a roupa velha, você não vai ficar nem com a roupa velha boa e nem com a nova. Então isso mostra que a gente precisa realmente mudar. Velhos hábitos não cabem em nova vida, assim como a nova vida não vai comportar velhos hábitos. Precisa haver uma mudança. Por isso a condição do homem. Então a gente precisa mudar as vestes. E quem troca as nossas vestes? Nesse processo, né? Primeira vestes nos é apresentada pelo Espírito Santo, mas você tem que vesti-la. O Espírito Santo vai mostrar para você quem é Deus. Mas você precisa reconhecer quem é Deus. Você precisa reconhecer quem você é perante Ele. Então é a responsabilidade sua, nossa, de vestir a veste de pano de saco. Mas aí começa o processo de mudança de veste. Em Zacarias, capítulo 3, versículos 3 e 4, nós temos um exemplo de mudança de veste. Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então respondeu aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a Josué disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes finas. Então nós temos uma veste nova. A veste velha, suja, tem que ser abandonada. Não dá para botar por cima, porque ela vai sujar de cima. Não dá para recortar, para encaixar uma coisa. Não, tá só com rasguinha a velha, eu vou pegar só o pedacinho que eu preciso. Não vai caber. A sua roupa não vai ficar melhor. A sua condição humana, se você não mudar por completo, não vai melhorar. É difícil? Muito. É um processo. Deus é Deus de imediato? É. Se Ele quiser, Ele volta agora. Se Ele quiser, Ele muda a sua história enquanto você está sentado aqui. Mas Deus também é Deus de processo. Então Ele pode ter um processo separado para você, para aquilo que Ele vai realizar. Ele é soberano. O poder está na mão dele. Então Ele faz como Ele quer. Mas a gente precisa, no processo, reconhecer quem é Deus. E receber essas vestes limpas. Ou seja, recebi a Deus, então agora eu vou andar como Deus manda. Agora eu vou me vestir, vou caminhar. E não estou falando, de novo, só reforçando, não estou falando de vestes físicas, mas condição humana. Então, como a palavra me ensina que eu devo me comportar? Qual deve ser a minha condição como um servo do Deus Altíssimo? Do Santo dos Santos? A palavra vai me ensinar. E aí essas vestes finas que eu vou decidir vestir, que me serão entregues, e eu vou lutar para que elas permaneçam assim. Então a gente recebe essa veste de Deus. Quem é responsável por conservar as nossas vestes limpas? Aí a gente vai para o texto de Eclesiastes 9, 8. Eclesiastes capítulo 9, versículo 8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Você viu como está incumbido a nossa responsabilidade? Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte óleo sobre a sua cabeça. Essas condições só vão ser possíveis se estivermos na presença de Deus. Se você sair para o mundo, as suas vestes se sujarão novamente. Faltará a unção do Senhor sobre a sua cabeça. Então é a responsabilidade nossa de conservar essas vestes limpas. E por que devemos conservar as nossas vestes limpas? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9.
Vocês, porém, serão geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, recebeu a Cristo, foi chamado das trevas para a luz, você vai ser exemplo fora daqui. Exemplo onde Deus te levar, na sua casa. Nem sempre a família se converte inteira. Às vezes vem o esposo primeiro ou a esposa, depois vem os filhos. Nem sempre vai vir no mesmo pacote, vamos dizer assim. Mas a gente tem um papel por meio das nossas vestes e por meio da nossa condição. Sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, nação santa, geração eleita. Nós representamos o reino aqui na terra. Então, por isso que é a nossa responsabilidade de manter. Porque as nossas vestes têm um propósito. Que outras pessoas vejam a sua veste limpa e desejem a mesma veste que você. Desejam viver na mesma condição que você. Correto, que fala a verdade, honrado em seus negócios, fiel à sua palavra e à palavra de Deus, né, na direção, mas assim, você sim e não. Então as pessoas, quando a gente se comporta assim, o propósito é pessoas desejarem as mesmas vestes. E não é uma questão de inveja, gente. É uma questão de luz. O ser humano não foi feito para ir para o inferno. Ele vai porque ele peca. O inferno foi feito para Satanás e os seus anjos. Só para eles. Nós fomos feitos para habitar na luz. Então há um desejo para isso. E nós devemos nos posicionar. E a nossa condição vai gerar esse interesse nas pessoas, né? Quantos aqui já ouviram, nossa, você tem alguma coisa diferente? A gente sabe que é Jesus, mas as pessoas muitas vezes não sabem explicar. Nossa, você tem uma energia, você tem um jeito, alguma coisa. Eu não sei te explicar, exato, é Deus. A gente não explica Deus. Ele revela aquilo que Ele permite a nós sobre Ele, mas a gente não explica na plenitude de quem é Deus. A gente não tem conhecimento, a gente não tem capacidade para isso. Então justamente esse exemplo, essa declaração deles é isso. Eu não sei explicar o que você tem, mas você tem alguma coisa diferente. É Deus, exatamente. Simples assim. Então essa é a condição das nossas vestes limpas. É isso que vai fazer lá fora. Que dentro da igreja é mais fácil. Mas a gente tira a veste, a hora pendura, ali tem algum varalzinho, alguém está vendo um varal ali de vestes santas que saiu da igreja, deixa a veste ali para não sujar? Não, é como eu vou lá para o mundo, vai que eu me desvio em alguma coisa. Não, vou deixar a veste aqui, a hora que eu voltar para a igreja, eu sou santo de novo. Não. Essa veste deve estar em nós. E assim como ela deve estar em nós, a nossa responsabilidade de manter. E Deus ainda, na sua graça e misericórdia, Ele ainda nos concede proteção sobre as nossas vestes, que foi algo que Deus trouxe para mim nessa pregação e não trouxe na primeira vez. Efésios 6:11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. A descrição dessa armadura, dessa proteção para as nossas vestes: capacete da salvação, couraça da justiça, cinto da verdade, sandálias da pregação do evangelho, o escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Como Jesus combateu Satanás quando foi tentado no deserto? Com a palavra. Essa foi a arma. E quando a gente entende o propósito da armadura, toda ela é para a nossa proteção. É o capacete para proteger a nossa mente, né? A couraça, todos. A única arma que o cristão deveria usar para combater, né, é a palavra. Só que para a gente usar essa espada, manejá-la como Deus a fez para ser manejada, a gente tem que estudar ela. Tem que vir na escola bíblica, tem que estudar em casa, tem que correr atrás. Então é isso. Então Deus ainda nos concede uma armadura para nos proteger daquilo que o diabo vai tentar fazer para sujar as nossas vestes. Esse é o Deus que nós servimos. Ele nunca vai no nosso
no básico, ele sempre vai superar aquilo que a gente necessita. Ó, eu vou te dar uma veste limpa, vou te dar condições e ainda vou te dar uma proteção. Põe armadura em cima da veste para garantir que você vai cumprir o meu propósito, vai batalhar contra o diabo, porque a armadura é esse propósito, gente. Tem espada na conjunção da armadura. Então você não tá para proteger. É quando o inimigo te atacar, você será protegido, mas o propósito é você atacar. A igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, é a igreja que vai atacar. A gente não tá com a gente não pode ter a postura de defensiva, não. É a gente que vai saquear o inferno. Pela palavra. A gente vai combater principados e potestades pela palavra. Não é pelo seu entendimento, não é pela sua força, não é por nada, é pela palavra. Jesus nos ensinou. É pela palavra. Ele combateu o Satanás pela palavra. Mas vamos lá. Deus nos fez e conhece a nossa caminhada. A gente consegue, né, já receber, veste o pano de saco, depois já troca a veste, põe a branca e vai assim pro resto da vida? E Deus não sabe disso? Sabe. Então, ele preparou um processo para que a gente possa limpar as nossas vestes quando nós sujarmos. Na condição. Porque a gente precisa mudar os nossos hábitos. E o hábito só vai mudar quando mudar o seu entendimento. A sua ação só muda conforme a sua mente muda. Então, por isso que a palavra vai falar sobre a renovação da mente. Primeiro renova a mente, depois vai renovar os seus atos. Porque você pode tentar disfarçar por um certo tempo as suas ações. Não, eu não minto e tudo mais. Mas se a sua mente não foi modificada pelo Espírito Santo quanto à mentira, mais cedo ou mais tarde você vai voltar. Ou qualquer outro pecado. Então a nossa mente precisa ser mudada para que os nossos atos sejam mudados. Mas isso é um processo. Então a gente vai para Apocalipse 22, 14. Bem-aventurado todos os que lavam as suas roupas no sangue do Cordeiro, e assim ganham o direito da árvore da vida e podem adentrar a cidade através dos portais. Então Deus preparou uma maneira. O sacrifício de Cristo foi para isso. Ele morreu por todos os seus pecados, do começo ao fim da sua vida. A gente deve lutar para parar de pecar. Mas Deus já morreu por aquele que você vai praticar. Por aquele que você praticou até antes. Ele morreu por todos. Então é isso. Quando a gente vai para o sangue, quando a gente reconhece o sacrifício de Cristo, a gente limpa as nossas vestes. Cara, eu falhei, mas Cristo morreu por mim. E eu vou lutar com o poder do Espírito, com a direção de Deus, para que eu possa vencer a minha condição. Para que as minhas vestes possam estar limpas diante de Deus. Para que eu possa receber do fruto da vida eterna. Para que eu possa adentrar a cidade celestial. Então nós temos o sangue do Cordeiro que limpa as nossas vestes. Então não tem ação sua que vai fazer você limpar as vestes. É reconhecer. Então, eu faço um convite de autoanálise de vestes. Como que está a sua veste? Está suja? Tira. Ponha de pano de saco. De novo. Senhor, falhei. Seja a primeira ou a segunda. Ou, Senhor, falhei de novo. Pai, não estou conseguindo. A tua palavra fala que o Senhor não vai permitir tentação que eu não possa suportar. Mas eu quero clamar pelo Espírito que ainda vai me dar uma força sobremaneira para que eu possa vencer. Aí você vestiu, você se humilhou diante de Deus. Você vai tirar a veste, põe a pano de saco e vai lá no sangue do Cordeiro lavar as suas vestes. Senhor, obrigado que o Senhor morreu por mim. Porque se fosse agora, eu estaria condenado de novo. Porque eu pequei de novo contra ti. E somente contra ti eu pequei. Então nós temos condições de lavar as nossas vestes no sangue do Cordeiro. Só que você não vai ficar nu, né, irmão? Você vai ter que se humilhar. Você vai ter que vestir o pano de saco novamente. Você vai ter que reconhecer que você foi falho. E que aquele sangue que recebeu você da primeira vez, né, quando você recebe a Cristo, aquele sangue está disponível para você limpar as suas vestes novamente.
E aí a gente chega nas últimas vestes, que é uma veste de promessa para a eternidade. E qual serão as nossas últimas vestes? Para os salvos, para aqueles que batalharam durante a vida para manter as suas vestes limpas. E que em algum momento que sujaram, reconheceram, vestiram o pano de saco, foi lá no sangue de Cristo, lavou a veste e voltou a veste limpa de novo ao corpo. Né? Recebeu a condição de novo. Mas precisa haver mudança, irmão, porque a palavra também vai ensinar que se você não muda as suas ações, o sacrifício de Cristo não vai ser... Cristo não vai morrer 2 vezes por você. Então, necessita mudança. Necessita transformação. 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 54 e 53 e 54, desculpa. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade, e o corpo mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vida. Então a gente vai batalhar na nossa vida cristã para manter as nossas vidas, para manter as nossas vestes limpas. Se necessário, a gente vai lá no sangue do Cordeiro lavar a nossa veste de novo, para que no final a gente tenha uma última troca, uma troca eterna. Mas para chegar na troca eterna, precisa garantir uma vida limpando as suas vestes no sangue do Cordeiro, recebendo a Cristo como seu Senhor. E no primeiro momento, se vestindo de pano de saco, se humilhando perante ao Senhor. Então que a gente possa avaliar as nossas vestes constantemente. Como que tá? Tá limpinha? Põe a armadura em cima e sai. Vai para o seu trabalho, vai para onde o Senhor te conduzir. Para sua família, vem para a igreja, vai fazer aquilo que Deus mandou você fazer. Revestido da armadura. Voltou da batalha, vacilei num pedaço ali, vou precisar lavar minha veste. Quando você reconhece, você já vestiu o pano de saco. Porque você já se humilhou perante o Senhor. E que a gente batalhe para que no último dia a gente receba a veste eterna. Que o nosso corpo mortal, que vai voltar para o pó, seja transformado num corpo glorificado. E seja revestido da incorruptibilidade e da imortalidade. E que nós possamos estar com essa veste por toda a eternidade perante Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Aliás, eu vou querer fazer uma oração justamente para esse sentido. Para que nós possamos, nesse momento, quem sabe, né, seja um momento de vestir o pano de saco. São oportunidades que Deus nos dá. Né? Ou, Senhor, lavei hoje de manhã. Pede a armadura. Se revista. Senhor, a semana está começando. Estou com a vestes limpa, mas eu sei que vem batalha por aí. Vem uma semana pela frente. Me reveste com a tua armadura, para que as minhas vestes não se sujem. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, estamos na tua presença, papai. Colocamos as nossas vestes diante de ti, Senhor. Se é necessário, papai, que nós venhamos vestir, Senhor Deus, o pano de saco, papai. Que venhamos nos humilhar diante de ti, papai. Que assim o nosso coração não seja endurecido, Senhor Deus, pela nossa arrogância, pela nossa soberba. Mas que o teu Espírito fale, Senhor Deus, no nosso íntimo, papai. Que o teu Espírito fale ao nosso espírito, papai. Para que realmente possamos reconhecer que o Senhor é Senhor das nossas vidas. Que nós precisamos voltar lá, Pai, e lavar a nossa veste novamente no sangue do Cordeiro. Se em algum momento nós temos falhado, papai, ajuda-nos, Senhor Deus, para que nós não venhamos mais necessitar lavar, mas que nós consigamos permanecer limpos, com vestes alvas diante da tua presença, Senhor Deus. Capacita cada um de nós aqui, Senhor Deus, pelo teu Espírito, papai.
E que o Teu Espírito fale aos nossos corações. Comunique, Senhor Deus, se de alguma maneira nós não temos percebido qual é a condição das nossas vestes, mas que o Teu Espírito nos revele, Senhor Deus, para que nós possamos nos arrepender, buscar o perdão em Cristo, vestir a veste sacerdotal, como nação santa, povo eleito, escolhido, para pregar o Teu Evangelho, para brilhar em meio às trevas, Senhor Deus, e que assim nós possamos permanecer. Revista-nos também, Senhor Deus, de toda a armadura do Espírito, Pai, para que nós sejamos livrados das astutas armadilhas do diabo, e que possamos permanecer fiéis até o fim, para receber, Senhor Deus, o corpo imortal, para recebermos a última veste, Senhor Deus, a veste que usaremos diante de Ti, por toda a eternidade, Papai. Em nome de Jesus, assim eu oro e já te agradeço. Amém.